Vou falar mais uma vez de Previdência. Agradeço aos senadores da Comissão de Direitos Humanos. Nós suspendemos, inclusive, as sessões deliberativas dessa semana e já da semana passada, para que eu pudesse fazer debate sobre a Previdência. Já fizemos lá na Comissão de Direitos Humanos em torno de 50 debates sobre a Previdência, utilizando, naturalmente, o sistema de comunicação do Senado, rádio, TV e agência, para que a população brasileira saiba que reforma da Previdência é essa. Sabemos que 90% não sabe. E fui aqui generoso. Fui generoso. Quando eu falei que 90% não sabe, porque eu me lembro que outro dia aqui, que nem nós, senadores, não conhecemos na íntegra essa proposta. Olha que eu trabalho em cima dela dia e noite. Cada dia me surpreende mais fatos que estão lá. Claro, reconheço que a Câmara diminuiu o prejuízo. Reconheço que o senador Tasso Gereissati, e vou falar sobre isso, estive com ele hoje pela manhã, também aponta alguns caminhos que diminuem o prejuízo. Mas entendo que, como é um tema que envolve a vida, no mínimo, de 200 milhões de brasileiros, nem vou falar dos 210 milhões, mas falo de 200 milhões de brasileiros, essa casa tem que aprofundar o debate de forma tal que seja um instrumento de comunicação junto à sociedade, para que entenda o que significa essa reforma. Vamos aos fatos. O último, o de hoje. Primeiro tivemos uma audiência, o senador Razanade participou, muito boa hoje pela manhã, debatendo a Previdência e a proposta que está em debate na casa. Mas falo de uma reunião que eu tive hoje pela manhã. Estive hoje pela manhã com o relator, o senador Tasso Gereissati, e me acompanhou a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. E lá nessa reunião com o senador Tasso Gereissati, foram 8 centrais que estavam representadas, nós colocamos a ele algumas preocupações. E ele pediu, o senador Tasso Gereissati, que, baseado na reunião que tivemos hoje pela manhã, nós apresentássemos emendas de preferências supressivas, e foi isso que nós fizemos, que possam melhorar o texto. Claro que ele vai analisar esse documento e vai ver o que é possível acatar ou não. Mas vamos só aos títulos. Carência, tempo mínimo de contribuição. Suprimimos o caput artigo 19 da PEC, que resolve essa questão de forma tal que todos ficarão com a idade de 15 anos e não alguns com 15 e outros com 20. Parece que há simpatia por parte do relator. Pensão por morte inferior ao salário mínimo. É só suprimir o artigo 40, parágrafo 7 do artigo do 201, que com isso fica alterado a PEC para assegurar que ninguém vai receber menos que um salário mínimo. A aposentadoria especial. É só suprimir também supressão. Por que falo tanto em supressão? Suprimindo, não volta para a Câmara o projeto. E pode ser, então, também promulgado de imediato. Supressão das linhas A, B, C do inciso 1º, 19 da PEC, que prevê a idade mínima de 55, 58 e 60. Suprimindo, na linha que falei, vamos garantir que as pessoas vão se aposentar quando for área especial. A doutora Zenaide, que é médica, tem falado muito também do assunto, áreas insalubres, penosas e periculosas, que prejudicam muito a saúde e a vida das pessoas. O mineiro de subsolo, eu sempre dou um exemplo, 15 anos no subsolo, ele sai com o pulmão prejudicado e muito. Calculo metalúrgico, 25 anos, numa área insalubre, periculosa e penosa. Ou mesmo uma professora, num período de 25 anos, ter que trabalhar 10 anos a mais depois do que o tempo que ela já concluiu na área considerada também penosa. Com esses dados primeiros e com esse movimento que fizemos com as centrais, pode suprimir sem que tenha que voltar para a Câmara.
Valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Também é só suprimir os incisos do artigo 26, que são 2 incisos. Elevação do valor da aposentadoria. Com ali está só a supressão do caput artigo 1º, que está garantido que não haverá prejuízo, pois o cálculo não será mais baseado nas 100 contribuições no longo de toda a vida e continuará sendo as 80% das maiores contribuições de 94 para cá, como é hoje. Reversibilidade das cotas de pensão por morte. É só fazer a supressão do parágrafo 1º do artigo 23, que está resolvido também. Contribuição dos servidores inativos. É só suprimir também o parágrafo 18, o artigo 40 e os mais abaixo aqui por mim listado. Estou resumindo. A alíquota extraordinária. Também é só supressão do parágrafo 1º, letra B, e parágrafo 1º, letra C, do artigo 149 e outros respectivos, que vai na mesma linha, que também não poderá haver alíquotas extraordinárias em cima daqueles que já estão aposentados. Abono salarial, para manter aqui cidadãos, homens e mulheres, que ganham até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos. Estamos falando tudo aqui de setores que menos ganham. Abono salarial. Se nós fazer a supressão que eu estou pedindo aqui, de acordo com o documento que construímos junto com as centrais, aqueles que ganham até 2 terão direito a 1 salário mínimo uma vez por ano. Se não suprimir, 13 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos perderão esse abono de 1 salário mínimo. Contração por valor inferior ao salário mínimo contrato de trabalho. Também aqui, suprimindo o artigo que estamos propondo, estaria resolvido, senão vai se criar um problema tal, o cara não ganha o correspondente a 1 salário mínimo. Para pagar a previdência, ele tem que pagar sobre 1 salário mínimo. Mas não é que ele trabalhou um mês todo e ganhou R$500. Como é que ele faz? Ele vai ter que pagar sobre os 500 que ele não recebeu o percentual de 7% ou 8% para garantir o direito ao benefício. Também isso entendemos que é inadmissível. Tem um outro artigo que, infelizmente, como veio da Câmara, privatiza os chamados benefícios não programados, tipo o acidente no trabalho, todos irão para a área privada. Calculem, a área privada, um seguro privado é que vai julgar se você tem direito ou não pelo acidente que aconteceu dentro da empresa. Eu fui supervisor de segurança do trabalho. Trabalhei muito tempo em fundição, forjaria, metalurgia, e sempre, quando ia para a decisão final, e presidi muitas CIPAs, ficava aquela briga entre ato seguro e condição insegura. A tendência da parte que tem o poder da caneta, que é o empregador, sempre dizia que era ato inseguro. Eu provava que era condição insegura, e por isso que aconteceu o acidente. Algo semelhante a esse passar, tudo vai ser considerado ato inseguro, ou seja, a responsabilidade vira do trabalhador. Se acidenta e não vai receber nada. Enfim, senhor presidente, esse documento eu fiquei responsável de entregar em mãos para o senador Tasso Gereissati. Então eu faço nesse momento, dirigindo à mesa o documento que está assinado, para que a mesa, por gentileza, remeta ao senador Tasso Gereissati, que conversa que já tivemos hoje pela manhã.